às 7 horas e 20 minutos para fazer o Jornal da Band. Dá tempo. Fica tranquila, não vou atrasar. Ô, Débora, hoje eu lia uma entrevista com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e perguntado naturalmente muito sobre a eleição, perguntaram de Lula, de Bolsonaro, enfim, mas esquece essa parte. No final, na última pergunta que fazem para ele, e aí, o que vem por aí e tal, ele diz, olha, o presidente Bolsonaro orientou que a gente tentasse fazer aprovar a redução da maioridade penal. E eu queria aproveitar esse gancho deixado pelo ministro Ciro Nogueira para falar da redução da maioridade penal. Da maioridade penal, né? O Brasil tem uma dificuldade, que eu não sei se é só do Brasil, mas que no Brasil é notável, para enfrentar discussões difíceis. A gente não gosta de enfrentar discussão difícil. Quando a gente vê uma discussão difícil, a gente desvia. Então, reforma tributária, discussão difícil, a gente escapa. A gente escapa e não faz. Demorou 30 anos para fazer uma reforma da Previdência. E, como disse o Raul Veloso no Canal Livre, que foi ao ar no final de semana passado, ele disse que a gente já tem que fazer outra reforma da Previdência. Olha só. Não porque ele tenha enlouquecido, mas porque é assim que funciona. Demorou tanto que já está incompleta. Porque estados e municípios já têm desajuste e desajustes importantes. Então a gente não enfrenta a questão para valer da reforma previdenciária, da tributária, voto obrigatório. Eu acho que a gente devia discutir voto obrigatório. Será que a gente não tem maturidade para só votar quem quer? Ou a gente tem que continuar com esse sistema de enganação que só vota quem quer e quem não quer paga R$5, R$6, nem sei quanto está hoje. Quem souber, 999-592-100. Quanto custa uma multa hoje por não votar? Nada, é ridículo. É uma passagem de ônibus. E você não é punido. Então não tem punição. Então o voto já não é obrigatório. Mas a gente não quer assumir que o voto não é obrigatório. Então tem aquelas taxas de abstenção enormes. E a gente acha que não é um voto voluntário. Pô, vamos assumir logo. Vota quem quer. Quem não quiser vai ser governado pelos escolhidos daqueles que querem. Mas a gente não discute isso. Privatização da Petrobras. A gente não discute para valer. Privatização do Banco do Brasil. A gente não discute para valer. A gente evita discutir. Fim da reeleição. Reeleição, fim da reeleição. Eu sou favorável, eu sou contra. Aborto. Pode discutir, não pode discutir. Está no Supremo, não está no Supremo. Não vamos discutir, A gente tem que discutir e tirar da frente. Discutir e tirar da frente. Mas não passou a privatização da Petrobras. Tudo bem, vamos para a próxima questão. Vamos discutir outro assunto. O aborto de vez foi proibido porque perdeu no voto, Câmara e Senado, o Supremo derrubou. Tá bom, acabou, vamos discutir outro assunto. Mas não, fica eterna discussão, a eterna discussão. E uma dessas eternas discussões é a maioridade penal. É uma discussão eterna. A gente tem que enfrentar essa discussão. Tá certo dividir as pessoas em dois grupos. Todos que têm mais de 18 anos são iguais e todos que têm menos de 18 anos são iguais. O camarada que tem 17 anos, 11 meses é absolutamente diferente do camarada que tem 18 anos feitos hoje de manhã. Então, se ele cometeu um crime e fez 18 anos hoje de manhã e o crime foi cometido depois do horário que ele nasceu, porque eu não sei como é que faz para definir isso, imagino que é no dia, aí ele está sujeito às punições de um tipo. Mas se ele cometeu o crime na véspera, ele está sujeito às punições de outro tipo. É assim que funciona? O argumento, e é um argumento que não é lógico, mas o argumento é que o adolescente, ele está em desenvolvimento físico e psíquico e está formando a sua personalidade. Perfeito. Que se completa no dia que ele completa 18 anos. 18 anos, agora eu sou física e psicológica e psiquicamente
maduro e a minha personalidade está 100% formada. O que não é verdade. Então, se não é verdade, você pode discutir e pode perder a discussão se você defende a redução da maioridade e pode ganhar a discussão se você defende. Pouco importa, mas nós temos que resolver esse negócio. Existe uma máquina do crime que, muito rápida, muito ágil, entrega para os menores de idade responsabilidades e tarefas criminosas para que eles se livrem do crime e o mais jovem vai lá e é o fogueteiro que segura o foguete lá para avisar que a polícia está entrando na boca, é o aviãozinho que leva a droga, é o assaltante, dão a arma para ele, ele mata. Todos os números, não importa, pega os dados de 2010, você vai ler. Nos últimos 10 anos aumentou o número de jovens apreendidos envolvidos no crime. Aí você pega um dado de 2015, nos últimos 10 anos aumentou o número de jovens. Aí você pega um dado de 2020, no número de 10 anos aumentou o número de jovens. Todos os anos está aumentando o número de jovens apreendidos, envolvidos no crime. Aí alguém vai dizer, não, mas, pera, se a maioridade penal, a redução da maioridade penal fosse resolver aqueles que têm mais de 18 anos não cometeriam crimes, porque eles já são atingidos pelo Código Penal na sua plenitude, e você, com o Código Penal rigoroso, etc., você não teria tantos crimes dos maiores de idade. É um bom argumento. Então, a simples redução da maioridade penal e a inclusão de pessoas mais jovens no Código Penal, semelhante àquele que vale hoje para as pessoas com mais de 18 anos, obviamente não vai resolver coisa alguma. Coisa alguma. Até porque, se você reduzir a maioridade penal para 16 anos, como aliás há uma proposta de emenda constitucional que tramita desde 1993. O Brasil ainda tinha inflação, Débora, não tinha sido aprovado o Plano Real. 1993. Um deputado apresentou uma PEC que ela está tramitando até hoje no Congresso Nacional. Ano que vem faz 30 anos. Não vai votar esse ano. O Ciro Nogueira disse que o presidente pediu, mas não vai votar. Não vai votar. A gente não aprova a reforma tributária, vai aprovar uma medida dessa de costume, sendo que o presidente do Senado é contra discutir isso de afogadilho. E vamos combinar que discutir isso agora. Agora, vamos lá, antes da eleição temos que aprovar a maioridade. O Rodrigo Pacheco já deu sinais de que isso ele não põe para votar. Isso não. Ele não é contra discutir, mas isso ele não põe para votar. Então, se ele não põe para votar agora, vai completar 30 anos a PEC no ano que vem, porque é de 1993. 30 anos o Brasil não discutiu se quer ou se não quer mexer nesse troço. Pode isso. O deputado apresenta uma proposta, ela foi votada na Câmara, o Senado não vota. Está parado lá há 6 anos no Senado. 6 anos. O deputado que apresentou, aliás, chegou a ser preso por corrupção em 2016. E depois recebeu os benefícios da lei para doentes e pessoas mais velhas. E depois um indulto, que é outro benefício da lei, e está em casa. Portanto, ele também se valeu de alguns benefícios da lei, mas ele questiona esse benefício da lei. Mas eu acho que é um bom questionamento e deve ser discutido sim. Mas se você reduz para 16 anos, aquilo que você enfrenta hoje nessa barreira dos 18, você vai enfrentar na barreira dos 16. Todo mundo sabe disso. Então, em vez de dar a missão criminosa para o cara de 16, você vai dar a missão para o cara de 15. Bom, então reduz para 15. Aí vai dar a missão para o cara de 14, para o cara de 13, para o cara de 12. Daqui a pouco a gente diz o seguinte, olha, parou de mamar no peito, aí ele já passa a ser tratado como adulto. Eu estou ridicularizando, mas não adianta simplesmente reduzir a maioridade penal. Minha opinião. Vai ter gente que entende que sim, porque você inclui uma fatia grande de jovens dos 16 aos 18. Mas aí eu vou perguntar, a gente vai passar a vender bebida para os menores de 18 e maiores de 16? Eles vão poder comprar bebida também? Eles vão poder casar aos 16 sem autorização dos pais? Eles vão poder pegar empréstimo no banco? Eles vão poder dirigir? Porque, por enquanto, eles podem votar, mas eles vão poder abrir uma empresa. Então, nós vamos dar àqueles que têm 16 anos todos os, não digo benefícios, mas direitos que aqueles com mais de 18 têm.
Ou só vai ser votar e a punição, né? Porque tem todo o resto. Complicado. O que significa que, por ser complicado, torna-se uma discussão difícil, como é difícil a discussão tributária, como é difícil a discussão do voto obrigatório, como é difícil a discussão do aborto, como é difícil a discussão das privatizações, e a gente não discute. Então, vamos discutir. Então, ou bem ou mal, se realmente a orientação do presidente virar ação, porque o presidente é o zero de jogar no ar um negócio e depois deixa para lá, né? Mas pelo menos ele tentou, pelo menos eu tentei, mas ninguém quer discutir. Mas tem que discutir. Esse está aí um assunto importante para discutir, como os outros que eu citei, tão importante quanto. Não dá para ficar como está. Um jovem de 16 anos pega uma arma, aponta uma arma para alguém, sob ameaça de atirar quando não atira, e pega o celular, e pega o dinheiro, e deixa num cativeiro, e pega o dinheiro do banco pelo Pix, e imaginar que ele não sabe que está fazendo uma coisa absolutamente errada, que ele não tem total discernimento. Quando alguém com menos de 18 anos pega uma mulher e estupra, ele não sabe que isso está 100% errado? Ele tem dúvida disso? O que ele diria se levado como testemunha para a polícia, se tivesse visto alguém violentar sua mãe? Ele daria um depoimento dizendo que a mãe foi vítima de um estupro, de um crime. Mas por que um criminoso com 16 anos que daria um depoimento sobre essa cena com sua irmã, com sua mãe, se sente no direito de estuprar e depois a estrutura jurídica brasileira, a estrutura legal, trata ele como uma figura que merece um cuidado especial? Minha opinião. Temos que discutir isso. Bom, mas simplesmente a régua baixa para 16, vai só transferir o problema. O que alguns países tentaram, outros praticam, uns tentaram uma coisa e depois mudaram. Por exemplo, na Alemanha baixaram a régua simplesmente para 16 e mudaram. Outros países fazem algo que me parece o caminho mais maduro, mais civilizado, que existem dois tipos de gente no mundo penal. Acima de 18 não se discute. Abaixo de 18, todos poderão ser julgados como se tivessem mais de 18 anos ou não. E aí você vai dar trabalho para o Estado, mas o Estado vai ter que fazer uma avaliação psicológica, psiquiátrica, enfim, avaliar a maturidade, a compreensão. E existem formas muito eficientes de fazer isso. E caso a caso, você define. Olha, esse camarada aqui tem 14 anos, tem 15 anos, tem 16 anos, mas ele será julgado como se fosse adulto e vai enfrentar as punições previstas para adultos. Vai pegar 30 anos por homicídio, vai pegar 16 anos, 20 anos por tráfico, não sei quantos os anos do que, mas vai ser punido dessa forma. Bom, mas você vai misturar o menino de 14 com o de 18? Não. Ele vai cumprir a pena dele no estabelecimento onde só tem menores de idade. Quando ele fizer 18 anos, ele é transferido para presídio dos maiores de idade. Então, solução tem. Mas não significa que essa seja a melhor solução. É a que eu entendo, que o mundo experimenta, que é a mais lógica, mais madura. Você não simplesmente passa uma régua tratando todos como iguais. Você não decide que no dia tal, todo mundo que nasceu no dia 9, você que é de Capricórnio, você que é de Aquários, você que é de Escorpião, no dia tal você se torna maduro. Todo mundo no mesmo dia, não é horóscopo, não é astrologia. As pessoas evoluem de uma forma diferente, cada qual de um jeito, cada qual num dia, cada qual num momento. Eu tenho 3 filhos. Todo mundo que tem filho, tem sobrinho, convive com jovens, com crianças, viu que cada um é um. Amadurecem num ritmo diferente, reagem de uma forma diferente. Em algum momento, a lei os abraça de uma maneira igual, que seja a partir dos 18, não tem problema nenhum.
mas não trate as pessoas de uma maneira igual antes, se o crime tem que ser analisado. Alguém que é capaz de matar algumas vezes, ou roubar algumas vezes, ou ser preso algumas vezes, você vai me dizer, vai querer me convencer de que ele é só uma vítima da sociedade? Eu não me convenço com isso, mas eu quero ver isso discutido. Lembrando que discussão sobre maioridade penal não é a única discussão que a gente tem que fazer. Tem que fazer a discussão da qualidade do ensino no Brasil, tem que fazer a discussão de campanhas de conscientização. Tem sim, tem. O Estado tem um papel importante. Jovens bem instruídos, jovens bem educados, países onde há mais emprego, tem menos criminalidade. Renda mais alta tem menos criminalidade, mas não há uma relação direta, não. Aumenta a renda, então resolve todos os problemas. Não. Tem uma questão de valores, de princípios familiares, mas você vai educando. Então, tem que ter educação, tem que ter princípio, tem que ter tudo. Um Estado que a gente respeite, políticos que a gente admire, bons exemplos. Não pode simplesmente a corrupção comer solta por aí e esse passa a ser o novo normal porque você cria valores que são impróprios, os maus exemplos que estão circulando soltos pela sociedade com mais de 18, muito mais de 18, muito mais de 30, muito mais de 40. Então, é uma discussão complexa, mas volto a dizer, se o Brasil não enfrentar